Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário litúrgico da missa do dia 1º de janeiro, Santa Maria, Mãe de Deus, nosso 8º encontro. O título Mãe de Deus é o mais antigo do cristianismo. Já o encontramos no ano 180 com Irineu de Leão, quando em sua obra Contra os Hereges disse: como Eva, pela palavra de um anjo demônio, abandonou Deus, transgredindo a sua palavra, assim aquela que recebeu do anjo o alegre anúncio de trazer Deus no seu ventre, obedeceu a sua palavra. Maria gerou Deus no seu ventre. Livro 5, capítulo 19, parágrafo 1. Maria, que já era conhecida como aquela que gerou Deus numa humanidade, foi então definido no Concílio de Éfeso, em 531, quando algumas pessoas duvidavam e não acreditavam que Maria era a mãe de Deus. E a Igreja então reafirma a sua fé. Quem é Jesus? Que Maria gerou. Jesus é Deus, gerado em Maria. Aquele que Maria trouxe no seu ventre é Deus mesmo, na pessoa do Filho, Filho eterno do Pai, Filho de Maria. Este dogma que revela que Jesus, que nasceu de Maria, é Deus. A antífona de entrada é uma saudação a Maria. Salve, Santa Mãe, vós destes à luz o Rei que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Com essa disposição espiritual, nos unimos para celebrar a Eucaristia, mistério do Filho eterno do Pai, gerado no seio da Virgem Maria, unindo a divindade e a humanidade no único Cristo, Senhor Jesus. Filho eterno do Pai na divindade, Filho de Maria Filho eterno de Pai na divindade, Filho eterno de Pai na divindade, Filho de Maria na humanidade. Um só, único Jesus, sem mistura, sem confusão, numa única pessoa em duas naturezas, natureza divina, natureza humana. A primeira leitura é tirada do livro dos Números, capítulo 6, versículo 22 a 27. Encontramos a bênção de Arão ao povo de Israel, transmitida por Javé Deus, a Arão e a seus filhos. Esta fórmula de bênção reflete a resposta de Deus à manutenção da pureza e entrega voluntária da comunidade de Israel. Somente os filhos de Arão tinham o direito de invocar o nome de Javé sobre o povo de Israel. Que a face de Deus resplandeça sobre seu povo, manifeste sua presença divina, a este Deus que se manifesta na liturgia do templo. Erguer a face de Deus para o seu povo, mostrar a face, é um gesto favorável do Senhor para com seu povo eleito. A paz, Shalom, expressa tudo de bom que Deus realiza em favor do seu povo, dando-lhe bem-estar, saúde. A liturgia, ao colocar a oração dos filhos de Arão ao povo, no início do ano, quer invocar a proteção divina, recorrendo a esta antiga bênção ritual do templo. O salmo responsorial é o Salmo 66, 67. É uma súplica pela bênção divina. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 2a. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção. É um desejo de que o povo de Israel seja abençoado por Deus, dando a seu povo graça e bênção. Que Deus seja agradável a seu povo. A primeira estrofe é tirada dos versículos 2, 3. A súplica de bênção pedida a Javé faz com que o caminho de Javé e seus mandamentos possam ser conhecidos e que a salvação de Javé por seu povo seja conhecida por entre os povos. Os benefícios que Javé acumula seu povo eleito, e com ele salva e redime seu povo. A segunda estrofe é tirada do versículo 5. O Senhor Deus é juiz dos povos, faz justiça,
agindo na terra inteira, não só em Israel. Deus conduz os povos e nações com retidão, sem se corromper, sem ser parcial. A terceira estrofe é tirada dos versículos 6 e 8. Todos os povos e nações são chamados a glorificar Deus. Javé é chamado a abençoar o povo de Israel e toda a terra, respeite Javé, Senhor do Universo. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo de 4 a 7. Juntamente com a primeira Tessalonicenses, são os dois textos mais antigos do Novo Testamento. Paulo diz: quando se completou o tempo. É uma frase de cunho temporal. Quando? Completar aqui significa transbordar. Deus, quando age na história, transborda. Aqui transbordou o tempo, cronos, significa o tempo histórico. Existem duas palavras na língua grega que significam tempo. Cronos, tempo histórico, cronológico, e kairos, tempo fecundo da ação de Deus. Cronos era um deus grego que comia seus filhos. Somos devorados pelo tempo histórico. Aqui trata de um momento da história, no tempo determinado, fecundo e transbordante. Deus, o Pai, enviou seu Filho. Aquele que estava junto do Pai, o Filho, foi enviado pelo Pai. O Pai é o princípio da missão do Filho. É o Pai que envia seu Filho. O Filho pertence ao Pai, é coeterno com o Pai. Nascido de uma mulher. Deus fez seu Filho enviado ao mundo nascer de uma mulher. Mulher aqui tem sentido bíblico. Refere-se à mulher do Gênesis. Isto é, quando se diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, ela te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mulher se refere aqui a Maria, que é a mãe do Filho de Deus, a nova Eva. O Filho de Deus nasceu da mulher, nova Eva, que se fez homem, carne que habitou entre nós. Nascido sujeito à lei, na sua humanidade, nasceu num povo da aliança, submetidos à lei, à Torá. Aquele que é filho, e também que na humanidade estava submetido à lei do Antigo Testamento, se fez homem, foi sujeito à lei, mas para quê? Para qual finalidade? Para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Ele que se tornou filho do homem, se tornou nosso irmão. Ao ressuscitar, trazendo a natureza humana transformada num corpo glorioso, conduziu a humanidade, que ele se unira na encarnação, para junto do Pai, e nos fez filhos de Deus por adoção, trazendo a humanidade redimida. Somos filhos no Filho Jesus. Jesus é filho por natureza, nós somos filhos de Deus por adoção. Como o Pai enviou seu Filho nascido de mulher, também enviou o Espírito de seu Filho para que nos tornássemos filhos no Filho. Podemos agora, sustentados pelo Espírito do Filho, reconhecer e chamar Deus de Abá, Pai. Não somos mais criaturas nem escravos, mas somos realmente filhos. São João, na sua primeira carta, nos diz: vede que prova de amor o Pai nos deu, de sermos filhos de Deus e realmente somos de fato. 1 João capítulo 3, versículo 1. Se filhos, participamos da herança. Tudo é graça, e tudo é por graça, por amor e bondade divina. Não é mérito nosso. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 2, versículo 16 a 21. Os pastores vão a Belém e encontram a família de Jesus, Maria e José. Os pastores vão adorar aquele que diz: eu sou o bom pastor. Levam consigo cordeiros e ovelhas para estar junto ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto os pastores Jesus, deitado numa manjedoura, no lenho do coxo da manjedoura, o Filho de Deus entrou no mundo,
Foi gerado pela Virgem, nasceu, foi chamado Jesus. E entrou no mundo e foi colocado no madeiro do coxo. E ele sai do mundo, de volta para o Pai, no madeiro da cruz. Foram a Belém, a casa do pão, Betlehem, o significado do pão. Foram a Belém, na casa do pão, para encontrar o pão vivo descido do céu. Foram ver aquele que estava deitado no presépio, e que será deitado depois no túmulo novo. O presépio, cercado de 2 animais, o novilho, que lembra o bezerro de ouro, ídolo do povo judeu no deserto, e diante dessa presença, o novilho se curva diante de Jesus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E o jumento, símbolo do Império Romano, que se curva ao rei dos judeus, enquanto na sua morte ele também foi ladeado por 2 ladrões. O anúncio dos pastores sobre o anúncio dos anjos o anúncio dos pastores, eles ficaram maravilhados com aquilo que as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo que os pastores narravam. Maria, sua mãe, guardava todas as coisas no coração. É aquela mesma que terá o seu coração ferido pela espada de dor na cruz. Os pastores se tornaram os primeiros arautos do reino dos mistérios dos céus. E Jesus será o arauto do reino de Deus. O menino que derramou seu sangue na circuncisão é aquele que na cruz derrama seu sangue. O sangue derramado por nós para a nossa salvação. O Filho de Deus, em sua natureza humana, teve que aprender a obediência a Maria, José, seus pais. Como ele obedecia a Pai na eternidade, aquele que na sua divindade junto ao Pai era ciente de todas as coisas e na humanidade aprendeu a obediência à sua criatura e mãe, serva Maria. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa obediência ao Pai. Este vem chamado Jesus, Javé salva. Ele é Emanuel, Deus conosco. O presépio aponta para a cruz, e da cruz vem a nossa salvação, daquele que, tendo-nos amado, nos amou até a cruz. A antífona de comunhão é tirada da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. A igreja comungante agora se aproxima da Eucaristia para receber Jesus vivo e verdadeiro, presente e vivo no meio de nós. Ele na Eucaristia é o mesmo. Jesus é o mesmo do presépio, o mesmo do anúncio do Evangelho do Reino de Deus, o mesmo da cruz, o mesmo da ressurreição e ascensão, o mesmo que está sentado à direita do Pai, o mesmo presente no pão e no cálice da salvação, a Eucaristia, que agora recebemos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.